E aí, tudo certo? Já pararam para pensar que cada movimento, tipo, desde um passo simples até um pulo mais ousado, só acontece por causa de uma engenharia biológica, assim, fantástica? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nos conectores do nosso corpo, as articulações. Então qual é o segredo? Que mágica é essa que permite que a gente se dobre, gire e salte? A resposta, na verdade, está espalhada por centenas de pontos de conexão no nosso esqueleto. São elas as articulações. Verdadeiras heroínas anônimas do movimento. E a gente vai entender direitinho como elas funcionam. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente entende o que são esses conectores. Depois, a gente vê o projeto estrutural delas, o espectro de movimento que elas permitem. Aí a gente foca nas verdadeiras estrelas, as sinoviais. E, no final, a gente junta tudo para ver a sinfonia do movimento em ação. Bora lá? Beleza, vamos começar pelo começo, né? Para entender essa máquina toda, a gente precisa primeiro saber qual é a peça fundamental. Afinal, o que é, exatamente, uma articulação? A definição oficial é até que bem simples, né? Articulação, ou juntura, é basicamente o ponto de encontro entre duas ou mais partes do esqueleto. Pode ser osso com cartilagem, é onde as coisas se conectam. Mas olha, a função delas vai muito, mas muito além de só conectar. E aqui está o pulo do gato. Elas têm, na verdade, uma missão tripla. Primeiro, claro, permitir o movimento entre os ossos. Segundo, dar estabilidade para o esqueleto, manter tudo no lugar. E terceiro, que é fundamental, elas funcionam como amortecedores, absorvendo o impacto do dia a dia e protegendo nossos ossos. É muita coisa. Certo, mas com tantos tipos de conectores, como é que a biologia organiza tudo isso? Bom, a primeira forma de classificar é olhando do que elas são feitas. Qual é o material que está ali unindo os ossos? É o que a gente chama de projeto estrutural. Basicamente, existem 3 jeitos de construir uma articulação. Olha só, as fibrosas são unidas por um tecido bem denso, sabe? Quase não se mexem. Pensa nas suturas do crânio. Depois vem as cartilaginosas, que, como o nome já diz, são unidas por cartilagem. Elas têm uma mobilidade limitada, tipo os discos entre as vértebras da coluna. E aí vem as sinoviais. Essas são as campeãs da mobilidade, as que se movem livremente. O cotovelo é um ótimo exemplo. Isso, claro, já puxa o gancho para a segunda forma de classificar, que tem tudo a ver com a primeira, a função. Ou seja, não é só do que ela é feita, mas o quanto ela se mexe. Dá para ver isso como um espectro de mobilidade. No extremo, a gente tem as sinatroses, são as imóveis, tipo as fibrosas do crânio. No meio do caminho, as anfiartroses, com aquele movimento limitadinho, lembra? As cartilaginosas da coluna. E no outro extremo, com mobilidade total, estão as diartroses. Adivinha quem são? Exato, as nossas articulações sinoviais. Fica claro, né? A estrutura e a função caminham juntas. Bom, já que falamos tanto delas, chegou a hora de colocar o holofote nas verdadeiras estrelas do show do movimento, as articulações sinoviais. Elas não só são as mais comuns no corpo, como são, de longe, as mais versáteis. Mas o que elas têm de tão especial? É a anatomia delas, que é única. Pensa assim, elas têm uma cápsula que envolve tudo, uma cartilagem lisinha para evitar o atrito entre os ossos, e o mais genial de tudo, uma cavidade cheia de líquido sinovial. É como se tivessem um sistema de lubrificação próprio, perfeito. E toda essa liberdade de movimento a gente pode medir em eixos. Funciona assim. Algumas se movem em um único eixo, para frente e para trás, tipo uma dobradiça. Outras conseguem se mover em 2 eixos. E as mais complexas de todas, as triaxiais, se movem em 3 eixos. A amplitude de movimento que isso permite é, impressionante. E o mais legal é que a forma da articulação diz exatamente o que ela pode fazer. Uma articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, que é o nosso cotovelo, bom, ela funciona exatamente como uma dobradiça de porta, só abre e fecha. Flexão e extensão. Agora, pega uma do tipo esferoide, como o ombro. Aí a história é outra. É como um joystick de videogame. Ela se move livremente para todas as direções. A analogia é perfeita, não é? E a variedade não para por aí, não. Existem as planas, que deslizam uma sobre a outra, as trocoides, que giram, e tem a articulação celular do polegar. Essa é única. Ela que nos dá essa capacidade incrível de pinçar e agarrar objetos. Cada tipo é uma solução de engenharia super específica para uma função. Certo? A gente viu as peças, os tipos, as funções. Mas e agora? Como tudo isso se junta? Bom, elas não trabalham sozinhas. Elas atuam em conjunto.
numa verdadeira sinfonia, para criar todos os movimentos complexos que a gente faz, muitas vezes sem nem pensar. E essa sinfonia tem o seu próprio vocabulário, sabia? Flexão e extensão é o dobrar e esticar um braço. Abdução e adução é o abrir e fechar as pernas, por exemplo. Tem as rotações, a circundução. Cada um desses termos descreve uma habilidade que só existe por causa do design super preciso das nossas articulações. No final das contas, a grande ideia é essa aqui. Cada articulação do nosso corpo é uma pequena obra-prima. Nada está ali por acaso. A estrutura de cada uma foi desenhada de forma perfeita para a função que ela tem que cumprir, seja para dar uma estabilidade super rígida ou para permitir um movimento fluido como uma dança. Fica a reflexão. Da próxima vez que alguém der um passo ou acenar um oi, que sinfonia complexa de articulações está por trás tornando essa ação tão simples possível? Por trás de cada gesto tem uma orquestra biomecânica inteira de alavancas, dobradiças e pivôs trabalhando em harmonia. É a engenharia brilhante do nosso próprio corpo em ação.